Bom, estou aqui mais um episódio do GeraCast com os irmãos Atílio e Danilo, os grandes amigos, irmãos de fé. Bater um papo hoje para falar um pouco de varejo, falar um pouco de soluções e tratar disso que a gente é apaixonado. Ambos aqui somos da segunda geração. Sim. Disso. Então eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco de vocês, da Total Varejo, dessa história, que vai já trazer muito material para nós. Vamos lá. Eu vou deixar meu irmão, que ele é mais velho, tá? Geralmente tem isso, Gui. Primeiro eu quero agradecer em nome da Total Varejo o convite, viu, Gui? A gente está muito lisonjeado de estar participando desse programa. Sei que é uma ótima iniciativa, principalmente pelo prestígio da GeraArt, e estar promovendo isso aqui. E esse convite é muito especial para a gente, né, Atílio? Exatamente. Bem, eu sou o Danilo, junto com meu irmão e meu pai, o Atílio, nós formamos a Total Varejo junto com um time sensacional de arquitetos e designers. Estamos nesse trabalho aí como Total Varejo há mais de 11 anos, né, Atílio? De Cuiabá para o mundo. De Cuiabá para o mundo. E a nossa especialidade é fazer projetos de varejo e retail design para o Brasil e para o mundo inteiro, especialmente no varejo alimentar. Bom, eu sou o Atílio, irmão do Danilo e filho do Atílio também, né? Que é o nosso pai, que é o nosso mentor, né? Que trouxe para nós toda essa essência de varejo, que a gente acabou nascendo num carrinho de compra. Meu irmão fala muito. A gente quase nasceu num caixa. Naquele tempo, sou arquiteto e retail design, né? Nós já atuamos há um bom tempo como arquitetura, e ao longo desses 18 anos como arquiteto, há pouco tempo, né, de 11 anos para cá, que a gente vem trazendo o verdadeiro retail design, verdadeiro porque a gente agora une técnica, conceitos, né, e traz tudo isso para dentro da loja, né, que é a famosa experiência de compra, que é exatamente onde a gente acaba falando dos nossos projetos, né? Sim. E até falando da experiência de compra, é algo que sempre existiu, né? Mas hoje eu acho que trouxe à luz esse termo para poder empacotar todas essas ações que são necessárias. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, eu sei que vocês têm caminhos diferentes ali, funções diferentes dentro do negócio, mas como que esses projetos eles são concebidos, quais os pontos que você acha importante que o varejista tenha atenção, porque na verdade é muito além do que decorar uma loja, tudo é provocado para o desempenho, para o resultado, e eu acho que é isso que a gente tem que ilustrar aqui, demonstrar, para que fique mais claro saber o que e aonde buscar cada coisa. Ao longo desses anos, a nossa experiência foi construindo um caminho que a gente foi adquirindo uma técnica, na verdade um passo a passo, né? E esse passo a passo foi evoluindo e a gente como criou, não é um método, eu acho que pode dizer um método, meu irmão? Pode ser um método. Né? Eu acho que meu irmão consegue explicar melhor esse passo a passo, porque começa da área dele que vai para mim, na verdade, a gente não sabe onde termina uma e começa a outra, é tudo de uma coisa só lá, né? O mais importante é ter um entendimento da marca, né? A Total Varejo não tem estilo. Quem tem estilo realmente são as marcas dos nossos clientes. Isso é muito legal. Se eu me permitir uma situação, a gente recebe os projetos de vocês. Sim. E esse é um comentário que nós temos internamente. Assim, lógico que existe, todo escritório tem uma linha criativa, mas eu vejo que vocês vão na personalização até o final, criando identidades muito, muito distintas. Não são características que elas são replicadas, essa é a minha identidade, né? Eu vejo que vocês saem de um formato e vão para outro formato de forma muito contrastante, só que sempre com uma qualidade de sinalização, de ambientação com esses pilares muito legais, né? Então, fala um pouco disso. E exatamente isso que você falou, acho que é uma grande característica da Total Varejo, a gente fazer essa leitura da marca, entender como esse cliente está inserido, como é o comportamento
daquela loja, né? A gente fala o cliente, nosso cliente, mas tem o cliente do cliente, né? E entender esse comportamento permite a gente fazer lojas dos formatos mais populares até os mais sofisticados. E nesse sentido, a gente, graças à técnica e esse conhecimento que a gente tem desses anos de mercado, eu acho que essa é a grande diferencial do Total Varejo. Poder fazer essa leitura, né? E entregar uma solução de projeto que vai de encontro a essa proposta de marca. Então, acaba com os projetos, né? Ele fica muito assertivo, são projetos leves. A gente fala assim, porque não sei se acontece quando o cliente procura vocês direto, mas a primeira coisa, eu não quero uma loja que o cliente fica com medo de entrar nela. Essa é a máxima. É a clássica, né? Essa é a máxima que assim, a gente tem conversado com todos, que esse paradigma, né, ele está mais emplacado no varejista do que no cliente. O cliente hoje ele já tem uma facilidade em assimilar o ambiente, em assumir o conforto, em querer essa situação mais do que o próprio, do que o contrário. Se vocês pudessem até falar um pouquinho mais desses resultados, citar algum exemplo, vai ser bom, porque há 20 anos acho que a gente tem feito varejo, a empresa tem mais do que isso, mas em outros segmentos, mas varejo alimentar há 20, e há 20 anos a gente escuta a mesma coisa. E eu acho que isso parte de um trauma que esse varejista já teve, por ter feito projetos com arquitetos ou com alguém que projetou que não era especialista nisso. Então, a gente fala assim, o visual na Total Varejo é um detalhe. É consequência. É consequência. A gente é preocupado com a operação. Nós viemos da operação para o design, e não do design para a operação. A gente quer entender quantos passos um açougueiro dá para frente, quantos passos ele dá para trás, onde entra o abastecimento, mercadoria cruzada, né? Aquelas coisas dos bastidores. Porque essa ergonomia do projeto e essas soluções que a gente está dando de layout, não só na jornada de compra do cliente, mas essa jornada de quem está no background disso daí, vai possibilitar uma loja mais confortável. Um serviço melhor. E um serviço melhor. Então, quando a gente tem um layout bem desenhado, o design realmente ele fica coadjuvante. A gente fala que um projeto bem desenhado, eu nem preciso da comunicação visual. Não é assim. Mas também é assim. mas a gente arrisca que uma loja bem desenhada, sem a comunicação visual, ela vai se vender, mas uma comunicação visual que não tem uma loja pensada vai causar esse efeito de meu cliente não está confortável na loja, ele nem quer entrar na loja, entendeu, Gui? Porque os arquitetos ou quem projetou isso está preocupado com a beleza. Sim. E isso é o contraponto dessa pergunta que você fez. A gente é preocupado com a operação, com o conforto de quem está operando nessa loja e do cliente, obviamente. Vamos agora para quem faz a mágica. Porque, ele é o que faz. Porque aqui nós falamos da operação, mas agora eu acho que unir toda essa eficiência da operação com o ambiente, eu acho que é o que fecha a tal da experiência do cliente e torna essa jornada dele mais agradável para que ele possa, de fato, agregar valor e pagar mais por aquele ambiente. Né? Porque assim, né, Gui? Toda mudança verdadeira vem de dentro para fora. Né? Então, alguns clientes que têm uma visão ainda não completa de uma reforma ou de uma verdade, eles pensam muitas vezes na estética. Sim. Né? E como o meu irmão falou, a gente olha a operação, a gente olha o layout. Um bom layout junto com uma comunicação visual, uma boa iluminação, resulta numa boa experiência de compra, obviamente. Mas o primeiro diagnóstico do nosso escritório, e eu acho que isso tem que ficar claro para outros que estão nos assistindo, é assim, é as perguntas iniciais que a gente coloca como conhecendo o nosso cliente de fato. Então essas perguntas precisam ser respondidas lá no início. A gente precisa fazer isso para quem é o nosso público, quem é o nosso cliente, para onde nós estamos indo, qual é o motivo que a gente quer ser reconhecido, né? Então, quando essas perguntas são bem feitas e bem respondidas, nós conseguimos ter uma assertividade melhor no projeto, no layout, é uma consequência, sabe?
E na Então, retenção do público, porque na verdade você exato. vai estar fazendo algo personalizado para aquilo. Né? Por quê? Porque, principalmente quando tem uma visão do dono, e às vezes a visão do dono é a visão do público consumidor. E isso acontece muito com alguns clientes nossos. Eles começam a ter uma qualidade financeira muito superior do que o público dele tem. E aí ele vai projetar, às vezes, uma loja para ele e não para o público dele. Isso é muito comum. Sim. E tanto o escritório como a empresa de projeto, se ela chega querendo atender só essa demanda, Exato. é onde não tem a evolução. O projeto Exato. ele vem para aí um pano de fundo. Exato, porque assim, alguns escritórios que não têm essa técnica acabam atendendo a necessidade do dono, não da marca e do público. Por isso que foi o que o meu irmão falou, tudo começa pela marca. E a própria marca vai conversando com esse cliente. Sim. Né? E como você falou, a gente tem vários clientes, né? Que nós temos um cliente lá no Amazonas, o nosso cliente, né? Ele está junto com a gente há mais de 10 anos, que é o Baratão da Carne. E a primeira loja que nós fomos projetar para ele, né, meu irmão? Era num bairro extremamente popular, no final do bairro. E quando a gente foi projetar, o dono trouxe uma visão para nós que a gente não tinha olhado de maneira diferente. Porque o dono sabia exatamente o que aquele público precisava. Ele era exatamente o que... Então a gente transformou o nosso olhar, a gente teve uma conversa melhor, respondeu algumas perguntas e a gente projetou uma loja que era popular, ainda mais popular, né? Mais popular, mais com cara de varejo mesmo, e foi um grande sucesso. É um sucesso até hoje lá. Isso que você falou agora é muito importante. Eu queria até que você trouxesse, através desse exemplo ou de outras experiências, que assim, o Brasil é um país continental. Uhum. E a gente tem muitas diferenças, até de maturidade dessa necessidade do projeto, de como encarar essa necessidade em cada local. E às vezes até uma resistência no tipo de contratação ou no tipo de investimento para isso, que a gente sabe que é muito pequeno dentro do investimento de uma obra dessa como um todo. Então eu queria que vocês trouxessem essa importância, se cabe para todo mundo ou não cabe para todo mundo, qual o nível de prioridade o cliente tem que colocar isso ou para uma nova loja ou para um retrofit, e se isso é frescura ou não. Não. A gente tem um cliente em comum que vocês fizeram o projeto, que é o Atacado Dia a Dia, né? Sim. De Brasília. Sim. E quando nós fomos fazer essa loja, nós mostramos para ele a pesquisa, na verdade, o público consumidor, que ele tem um formato como atacado e ele estava fazendo a venda como atacado. Mas o público consumidor dele era 90% varejo e dos 90%, 80% feminino. Então, olha a inversão. Então, ele projetava uma loja pensando no atacado. Quando a gente trouxe essa nova visão para ele, uma metanoia, né, uma mudança de mente, nós mudamos o layout, invertemos o layout, começamos com frutas e verduras, onde o cliente tem mais tempo. A atmosfera da loja mudou. Sim. Que é a parte do normal. Conversa muito com o cliente. Você Exato. vê que passo a passo a comunicação vai conversando com o cliente. E algo interessante lá, porque como ele tem várias lojas, né, meu irmão? Comenta um pouco o que aconteceu. Não, na verdade, além de tudo isso, a loja, onde essa loja estava inserida, era uma região muito adensada e ainda com alto poder aquisitivo. E a questão é que os modelos de loja que eles apresentavam eram ainda os modelos de atacado sem nenhum apelo emocional. Uhum. Sem nenhum um excesso de informação, com aquela poluição visual, sem nenhuma experiência. Por quê? Porque na cabeça de muitos atacadistas, eles entendem que uma loja que não tem nenhum apelo de comunicação visual, um apelo emocional, ou um detalhe em acabamento, isso vai transparecer uma loja mais barata. Mal. E é isso que o meu irmão falou, 90% esse público já estava acostumado a fazer compra no supermercado, e esse público só está indo em atacado para comprar mais barato, mas adoraria ter uma experiência atacado. E eu falei assim, por que, senhor? Não podemos fazer uma loja, um atacado experiencial. E experiencial não é colocar LED em tudo, não. É dar uma experiência de atacado. Sim. Com
proporções de atacado, continuar sendo grandioso, mas não pensar como supermercado, não. Pensar como atacado experiencial. O que me chamou a atenção é justamente isso. Você pega a linha de design, não é que ela é padronizada, mas ela tem uma composição que não tem tanta diferenciação de um setor para o outro, justamente para dar esse pano de fundo para o atacado. E aí, através dos elementos e da conversa que tem com o cliente, tem um elemento muito expressivo ali no hortifruti, né, e tudo mais, você começa a trazer esses diferenciais. É sobre isso? Que essa loja que a gente fez, que vocês executaram, foi um divisor de água na rede Dia a Dia. Tá? Hoje ela é a maior rede de atacados de Brasília. Essa loja, a gente recebe elogio até hoje, e por conta dessa loja acabamos replicando esse modelo para mais 5 lojas, até ter um entendimento e fazer sentido. Bem, esse modelo é difícil aplicar numa loja onde o dia a dia está numa loja popular, onde está num bairro mais popular, porque ela realmente é mais elaborada. Então criamos o conceito do atacado raiz experiencial. Ela é mais colorida, ela é divertida, mas não tem um apelo, não tem aquela poluição de um monte de informação que está acostumado a usar em atacado, e mesmo assim ela comunica, ela conversa com o público. Sim. De novo, foi um golaço que a gente fez. E isso eles devem ter compartilhado dado com vocês de aumento de retenção. Total. Eu acho que é isso que é importante a gente levantar, porque senão ainda parece que a gente só está organizando o conteúdo. E no final das contas a gente tem que entender o que isso vai provocar em resultado. Meu irmão tem o resultado, porque ele viu a lista de todas as lojas e as primeiras, quais eram? Me fala aí como é que foi. Foi uma coisa doida, porque eu nunca cheguei numa loja em que o gerente, quando falou, esses são os arquitetos que fizeram o retrofit. Muito obrigado. Meu Deus! Obrigado! Essa loja aqui aumentou 10% a venda. Eu acho que o pessoal, quem está acostumado a lidar com o varejo, sabe que aumentar 10% numa venda de um atacado é uma coisa sobrenatural. Foi um retrofit. Um retrofit. Não teve... Então, aí você consegue ver o antes e depois. Total. Exato, foi um retrofit na unidade de Sobradinho. Não houve aumento da área de venda. O que teve lá, de fato, foi um açougue que foi inserido naquela loja. Só a venda de carne daquela loja teve um aumento em R$1 milhão por mês, só da venda do açougue. Mas o restante da loja com um acréscimo de 10%. Sem aumentar nada. Basicamente, a gente trocou a comunicação visual, toda a identidade, fizemos alguns ajustes, inserimos o açougue. Isso. E hoje, se vocês forem pegar um projeto desse, eu sei que é muito difícil trazer uma garantia. Não, digo uma validade de tempo. Sim. Mas quanto hoje vocês estimariam que um projeto desse teria de vida estética? Mínimo. Estética? Porque a vida útil do material, ela interna. Mas de vida estética, vamos falar o quê? De 7 a 10 anos? De estética? É porque, assim, né, Gui? Nos nossos projetos, nossa ideia é sempre projetar atemporal, né? Porque como a gente está falando de identidade, nós não estamos falando de moda ou que está usando. Sim, perfeito. Então essa identidade, ela permanece mais tempo. Sim. Porque eu ia fazer um paralelo, porque imagina se a gente pegar de 7 a 10 anos, seja 10 anos, você pega um investimento para fazer um projeto desse. Sim. Se você dividir por 10 anos, depois por mês, até chegar no dia, nós estamos falando que não custou nem um saco de arroz para ele ter um aumento diariamente, para ele ter um aumento de 10% no já se pagou, né? Já se pagou. No terceiro mês já de lá. 3 meses já se pagou. Mas o mais interessante é que, além do valor investido, qual é o valor da marca? Sim. O intangível nessa situação. Exato. O que o gerente isso projeta para novos Exatamente. negócios. Hoje o dia a dia ele é um dos principais benchmarks de atacados do Brasil. A gente fala que o Branco encontrou a gente e assim, ele falou: vocês vão arrumar um problema. Antes eu não tinha esse problema de contratar vocês, agora todo mês vem alguém aqui para conhecer a loja, eu tenho que fazer um tour para eles. Falou: mas Branco, você fala da gente? Eu falei: não falo de vocês, não, eu quero ver isso só para mim. Não quero fazer projeto para ninguém, não. A gente dá risada e a gente entende, assim, e a gente é
na verdade, a gente fica feliz com isso, porque no final a gente quer resultado. Sim. A gente não vai fazer toda uma loja elaborada para não ter resultado. Né? Não, e eu acho que até você falou uma coisa que levanta na verdade, abre uma porta para a gente falar do Projetando Lojas, Sim. né? Porque eu acho que você vê a importância que tem isso e a busca dessa questão, né? Mas vocês não vão conseguir estar em todo lugar, a Exato. todo momento, e também existem perfis de contratação e tudo mais, então acho que vocês também vendo essa necessidade enxergaram uma condição de educar o mercado. Conta um pouco sobre isso. O meu vai contar isso, eu só queria fazer uma introdução, Gui, do porquê surgiu o Projetando Loja. Porque quando a gente contratava um arquiteto, esse arquiteto não estava familiarizado com o que a gente estava fazendo. Isso da porta para dentro. Da porta para dentro. A gente contratou um arquiteto, o cara é super qualificado, tudo, mas ele não entendia. Então a gente teve que criar alguns critérios para ensinar como fazer aquele projeto para eles poderem ser especialista de ser fato especialista nisso. No varejo. Isso. Desse método que a gente criou internamente, a gente viu que deu muito certo com os arquitetos. O Atílio falou assim, cara, por que a gente não passa isso e transmite isso para outras pessoas como um método mesmo? Foi quando surgiu o Projetando Loja, e aí agora é você, tio. Quando a gente começou, a ideia do Projetando Loja surgiu dessa necessidade. Uma delas veio exatamente que o nosso arquiteto levava 2 anos dentro do escritório para ele entender o método. Para criar maturidade. E aí nós, para adiantar esse método, a gente criou um método, né? Que não tinha um método, Sim. né? Então vai aprendendo aqui e era muito coisa nossa. A gente começou a escrever isso e isso se tornou um método, né? É um método dividido em 5 etapas, né, meu irmão? Sim. E o método do Projetando Loja. E a outra necessidade foi, dentro da faculdade não existe projeto de loja. E projeto de loja são muitas tipologias. Então a gente tem farmácia, tem pet shop, tem loja de roupa, né? E cada um deles tem uma dinâmica diferente, um visual merchandising diferente, um apelo diferente. Recebe público diferente. E além de tudo a gente está falando em públicos muito distintos. E durante a nossa caminhada, a gente queria organizar isso de maneira eficiente. E aí foi onde a gente conversou com a nossa coordenadora do curso, né, que é a nossa sócia também, que é a Cíntia Lee, que tem muita experiência na área, e ela também trouxe a mesma visão que a gente estava tendo, a necessidade de fazer cursos que pudessem ajudar como uma grande livraria para um profissional, até para o dono de loja vai servir, para que ele fosse mais fácil para aprender uma loja específica. Por exemplo, hoje se você chamar um arquiteto e falar, vem aqui, vamos fazer uma hamburgueria, por exemplo. Ele não teve essa disciplina. Então, ele vai ter uma certa dificuldade de aprender sobre armazenagem, estoque, chapa, entre outras coisas, né? Ele vai trabalhar do final para o começo, na verdade, com a experiência dele, visual. Ele vai preocupar com o visual. E aí ele vai fazer muito o que o dono está pedindo, conforme a experiência do dono. Então ele mais limitado. Ele fica limitado. Ele vai formatar aquela experiência que já existe e não trazer uma coisa nova. Porque assim, ó, o retail design faz parte do desenho de varejo. Desenhar o varejo é projetar certo para o público certo. Né? Então você tem um desenho até chegar no objetivo. Então, quando você traz para o Projetando Loja, é saber o que eu faço com essa quantidade de perguntas. Na verdade, assim, quando você tem a ferramenta do Projetando Loja, vai aparecer várias perguntas que o arquiteto nunca teve conhecimento, um arquiteto que não é da área. Ele vai falar, nossa, eu precisava saber isso. E aí, conforme ele vai respondendo as perguntas, vai dando clareza. Então, ficou algo muito prático, né? Essa plataforma, a gente já está disponível ela gratuitamente online. Gratuitamente. A plataforma, né? Sim, a plataforma. E aí, quantos módulos já estão disponíveis? Nós estamos com 18 professores. Eu não sei quando que vai ao ar completo, né, esse podcast. Porque tu tá começando a gente iniciou aos vocês já estão captando e formatando só um tempo. Exato, Gui, mas é um projeto muito delicado e a formatação disso requer muitos olhares para isso
convergir para uma coisa palpável. Porque é um novo conceito. Uma coisa na verdade, muito você vai nova. colocar Muito nova. Muito um nova. formato a ser seguido. Porque assim, nós já estamos com 20 professores, nesse momento com 4 aulas gravadas, e cada professor, ele é especialista em uma área específica. Então você entra na plataforma e compra só aquilo que de fato você precisa. É remédio na veia. É. Injeta agora Exato. e amanhã já sai jogando. Eu fechei um projeto de farmácia. Vai lá e compra o que Farmácia. você precisa. Adquire Ele entende a aquele- dinâmica. Pô, é isso que eu vou ter para conversar. Então ficou muito bom. prático, muito fácil. Uma plataforma parecida com Netflix. Você assiste da sua casa, bem leve, sabe? Mas o sucesso é a curadoria, né? Desses profissionais que já tá... Após o módulo, tem a possibilidade de ter um acompanhamento também, ou não? Na verdade, até o momento nós estamos por curso, né? Não. Então ainda não vimos essa necessidade do acompanhamento, porque o curso é bem completo, Legal. tá? Mas, Gui, o mais importante disso, é óbvio que a gente é uma iniciativa, tudo, mas acredite, a gente quer que esses profissionais entreguem projetos mais assertivos. Exato. Projetos que o cliente não vai falir. Projetos que o cliente não vai ficar traumatizado em achar que o seu cliente não vai ficar inibido a entrar na loja. Então, a gente está falando aqui de prosperidade. E não é só isso, né? A gente fala que o projeto de Retail Design, a beleza dele, que ela é levar a prosperidade em vários níveis. Inclusive, o nosso propósito da Total Varejo é levar a prosperidade aos nossos clientes através dos nossos projetos. E o que isso significa? Significa que agora, com uma loja bem desenhada, esse produto que está ali agora sendo exposto, ele está sendo melhor valorizado, melhor exposto, as pessoas estão olhando e falando, nossa, isso gera valor. Para quem trabalha na loja, agora ele tem uma loja ergonômica, uma loja que eu estou dentro dela e eu consigo vestir a camisa, tenho orgulho de estar ali, porque ela aspira a ser uma loja de rede, né? Aquela coisa, nossa, tem uma marca aqui dentro acontecendo. O cliente nem se fala, porque ele está entrando agora numa loja que ele vai ter uma experiência. E aquele tempo dele, ele vai poder gastar o tempo dele numa loja que vai trazer uma experiência, uma qualidade de vida. O dono, agora ele tem uma loja com potencial de ser replicada e isso vai gerar valor para a rede dele. Agora, para quem nem vai entrar naquela loja, vai estar passando na rua e vai ver uma loja equalizada dentro dos padrões urbanísticos daquela cidade. E vai falar assim, cara, que coisa bonita, que coisa legal, olha. Sem forçar, né? Sem forçar. Tudo isso, qualidade de vida. Então, Gui, no final das contas, tá todo mundo feliz com um projeto bem feito. Eu achei fantástica essa iniciativa e não só a iniciativa, porque eu lembro quando iniciou, não sei se foi há 1 ano ou 2 anos. Foi quase 2 anos, que né? nós conversamos, eu falei, eu achei isso demais, eu quero minha equipe nesse... participando desse projeto, trazendo esse conteúdo para dentro, porque realmente até a iniciativa da gente trazer profissionais, trazer gente experiente para falar um pouco do varejo, ainda mais voltado para projeto, para comunicação visual, porque a literatura ela é muito enxuta, assim, não tem muito conteúdo. E é só quem tem experiência, quem acumula resultados, que vai ter condição também de chegar, embora tenha técnica, é uma experimentação. Você vai colocar algumas situações aqui, você vai falar, é um risco controlado, mas nós vamos arriscar que isso vai inovar. Pô, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, é uma evolução, então hoje vocês têm total segurança de falar, vai fazer isso aqui que vai dar certo. Ah, mas o cliente vai achar que a loja está muito bonita? Não, ele não vai, porque eu já fiz isso. Então, conseguir levar essa segurança para o mercado, porque no final das contas é isso, é o que fazer, o que dá certo e o que dá resultado. Vocês conseguiram colocar tudo isso, né? Porque a gente gosta de falar que o varejo vai acabar, né? Mas só as lojas ruins. Ah, boa. E aproveitando o momento, essa iniciativa vai contar com a GeraArt no Projetando Loja. A gente já conversou nos bastidores, mas é bom anunciar aqui para todo mundo que está nos assistindo que a GeraArt terá também um módulo dela
né, no Projetando Loja. Exato. Vai ser um prazer. E vai poder contribuir principalmente nessa questão da comunicação visual, do que está por trás disso daí. Eu acho que tem muita gente nos procurando para querer saber algumas técnicas que estão por trás disso daí, e não existe também um curso. A gente já vê alguns cursos de serralheria, alguns cursos bem isolados em algumas coisas, mas não uma coisa completa, principalmente na questão de uma montagem de loja. E as barreiras de entrada, elas não são tão grandes para a execução. Sim. O grande problema é viver como vocês vivem o varejo. Nós também entendemos da operação do varejo. E a hora que você vai fazer uma implantação de loja, que você entende um cronograma de montagem, a hora que você cai na loja, você cai de uma forma invisível. E a gente chega no final. Sim. Então, todo o impacto que pode ter na execução chega na nossa. Então, fora ter um bastidor de uma empresa de trabalho personalizado, mas a gente conseguir ter um controle industrial que de fato consiga garantir a entrega no final, que é o que o mercado hoje não tem, né? As empresas acabam fazendo ali no ímpeto de querer dar certo, mas tem muita pouca estruturação. É um mercado que não se profissionalizou muito. Então, a gente sempre, da mesma forma que vocês trabalharam internamente para criar metodologias, se for olhar o nosso background, fora a parte bonita, a parte estética, que é o final, na verdade tem uma matemática e uma condição de processos trabalhando o melhor possível o nosso corpo humano ali, muito forte. E foi uma coisa que a gente desenvolveu. Do mesmo forma que vocês pegaram técnicas e como empregar isso nesse cenário. E faz 38 anos que nós estamos testando e todo ano a gente, às vezes, faz um ajuste e aquele apertão faz a escala andar maior. E Gui, você concorda que se a gente tivesse profissionais com maior entendimento em como fazer um projeto de loja, eles iam entender que a comunicação visual não pode ser menosprezada e deixar ela para o último final. Sim, porque no final a comunicação visual no projeto de execução é onde eu tenho o menor tempo, onde eu sou exprimido, e essa questão de falhas que geralmente acontece, acaba não sobrando tempo nem para corrigir. E a gente esquece que é ali realmente que o cliente está enxergando a loja, é o visual. E vocês que projetam já devem ter tido bastante experiência frustrada do resultado final. Então, não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas eu acho que se vocês falarem um pouco disso, ou trazer uma necessidade do que buscar, do que procurar nesses parceiros, não só na comunicação visual, mas outros pontos que vocês entendam, porque acho que dentro desse contexto, o fato de ter um caderno, de ter um projeto de comunicação visual projetado pela Novarejo, ele é o suficiente para que aquilo saia do plano e vá para a loja? Sim. Bom, porque assim, como o nosso projeto, a gente fala de identidade, e essa identidade, ela tá em todo lugar. Ela tá desde o layout, principalmente na comunicação visual. E a comunicação visual que vai mostrar exatamente... Vai materializar. Vai materializar. Então, se a gente tem muitas vezes uma má instalação, né? Uma situação que não é tão interessante, que não fica tão agradável o material, ou o jeito que cola, ou um tipo de iluminação, ou uma pérgola, ou um aéreo que não ficou muito legal, a sensação que você tem é o contrário. Por quê? Porque no nosso caso a gente traz muita identidade, muita coisa, muito. E os projetos cada vez mais minimalistas. Então... E aí, por exemplo, aí vai perdendo identidade, porque ele olha o do vizinho, às vezes, tô dando um exemplo, o clássico, né? Faz toda a minha loja em lona. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a chance dele ficar parecida com outras lojas ou perder a identidade é gigantesca. Sim. Por que vocês colocam tanto elemento para trazer identidade? E para trazer identidade, para trazer conforto, para trazer ambiência. E aí eles não entendem que esse ambiente, essa quantidade de comunicação visual, aumenta nosso tempo de permanência. Então, a partir do momento que começa a remover essas camadas, tira aquilo, tira isso, você acaba ficando mais do mesmo.
Quer dizer, o conceito original, que era aumentar o tempo de permanência, trazer uma identidade forte, no final acaba sendo mais uma loja, né? Não que a gente não faça, mas muitas vezes uma loja com teto preto e com umas letras comunicando, não tendo identidade. Sinalizando, né? Sinalizando, exatamente. Porque essa ambientação, ela mostra uma preocupação da loja com o cliente. O cliente percebe isso também e ele começa a gerar mais valor para aquele ambiente. Claro, o meu irmão acabou de chegar da China, né? Agora. Junto com o Romano lá. O Romano esteve aqui, ele inaugurou nosso... O Romano, junto com a equipe dele do Retail Experience, junto com o Fabrício, o Win, eles fizeram uma viagem mágica e levou um grupo de supermercadistas para lá e lá a gente conseguiu ver o ápice do que está acontecendo no varejo. E foi impressionante. Foi impressionante. A gente conseguiu ver não só a questão dos desenhos do varejo, mas o novo comportamento do varejo e como essa questão da cadeia está enquadrada nessa proposta de loja. Então não é só o visual, mas tem produto inserido, tem um público-alvo, tem um jeito de vender que transcende a nossa compreensão. É uma coisa doida. Inclusive, ele deve ter comentado que ele vai ter o próximo... Não, eu ainda falei, me frustrei por não ter participado desse, por outros compromissos, mas o próximo eu não perco. E ele faz um trabalho muito ele entrega especial. Tudo, essa viagem do Romano junto com o Fabrício, eles entregam tudo. Eu acho pouco provável que existe uma outra missão empresarial que você vai conseguir entrar no varejo. Tá falando com o CEO, está dentro da Alibaba, cara. O CEO da Alibaba fazendo uma palestra sobre a cultura da Alibaba. Isso foi mágico. Fora as outras empresas que a gente pôde visitar, mas nessa ele parece que ele vai para Hong Kong, vai para Shenzhen. Sim. Enfim, é um outro tipo de expedição. Mas vai valer a pena demais. Eu não vou poder ir dessa vez, porque acabei de voltar. Mas se tiver oportunidade, vá, porque é maravilhoso. E lá a gente conseguiu ver muitas tendências, até coisas legais que a gente já tá usando aqui, inclusive. É óbvio que lá tem um comportamento de compra diferente, mas a gente pôde... Tropicalizou um pouco para... a gente pôde ver de um outro ponto de vista, Gui, e a gente viu que na questão visual a gente não está perdendo nada. Com certeza, o visual a gente não está perdendo nada. Mas, por exemplo, cara, eles vendem 30 tipos de peixe vivo na hora, o peixe está vivo, tinha até tartaruga. É possível ir além da... Aí você fala, cara, que coisa doida. Mas, Gui... essa questão da gente estar antenado com as tendências, antenado com o que vai acontecer, com essa questão da inteligência artificial que está vindo muito forte. Sim. É importante a gente ser amigo dessa ferramenta, porque ela só vai realçar ainda mais essa questão da experiência. Nunca o varejo físico foi tão importante como agora, mas ele tem que estar inserido dentro de um contexto experiencial. Essa é a lição que a gente teve da China, e está tendo no mundo. Muitos têm aquele papo, o varejo físico vai acabar. Não. A gente quer realmente estar inserido, tá experimentando lojas que vão trazer uma experiência realmente ímpar nesse sentido. Muito legal. E realmente quando eu falei ali atrás do design, eu vejo em vocês um formato de inovação mesmo. É difícil de falar de inovar em design, né? Ou inovar em... uma percepção, né? Mas a gente vê uma linguagem nova, uma linguagem atual, uma linguagem moderna, como você falou, uma linguagem atemporal, que ela tem uma longevidade maior, e isso é importante para o cliente conseguir entender a necessidade. Por isso que eu fiz aquele paralelo dos estados e fora, porque a gente vê que ainda muitas regiões existe uma resistência em entender essa necessidade. Às vezes ele até entende a necessidade da operação, mas ele para até ali, porque ali ele consegue medir o resultado em dados. Com mais gente, com menos gente, com mais serviço, com menos serviço, mas o que ele não consegue palpar
em termos de uma pesquisa, ou de um resultado, ou de uma aferição, que pode cair a comunicação, ele às vezes banaliza aquela necessidade de ir tão além como nós estamos falando aqui, né? É porque, assim, Gui, nós acreditamos tanto na identidade da marca, que é isso que vai trazer verdade dentro do varejo dele, que às vezes ele não vê o tanto de verdade que tem dentro da marca dele. Exato. E ele é conhecedor daquilo, porque eles fazem isso há muito tempo, fez o negócio girar, então de forma alguma falando onde está certo, onde está errado, mas é organizar isso. É organizar, e a gente vai extraindo da marca dele, vai tirando, aí ele começa a ter uma outra visão. Porque ele traz muito para nós visão do, por exemplo, quando é no norte, ele traz muita visão do sudeste ou do sul, né? Que são lojas que têm mais tecnologia ou tem uma proposta mais moderna. Então, quando a gente traz essa referência com modernidade, junto com a identidade dele, sai algo mágico que ele nunca imaginou. Falou, nossa, eu podia ser assim o tempo todo. E continua sendo ele. E continua sendo ele. É o Sanda pela personalizar. É o mais importante, potencializar e continuar com a identidade, porque se mudar não vai dar certo. Não. Identidade, eu digo em termos culturais. Sim. DNA dele Sim, continua. o DNA. Só vão alinhar e equilibrar tudo isso, potencializar. Assim. Porque assim, Gui, é muito natural, assim, muito comum quando a gente chega num cliente novo que ele quer inovar, e vou dar o exemplo clássico que tem acontecido muito com a gente, que as lojas estão brancas e agora ele decide não, minha loja tem que ser preta. Teto preto, tudo preto, né, meu irmão? Porque ele viu, achou legal, ele falou, eu quero isso pra mim. E às vezes ele não consegue ver a quantidade de possibilidades que ele tem, tanto de cores, tanto de layout, de proposta, de ambiente. E aí exato, e ela vai perder, ela fica mais do mesmo. A gente quando às vezes recebe muita foto de referências, né? De referências de lojas, né, de inauguração, né? Nossos amigos que da parte de equipamentos mandam para nós as principais lojas que estão inaugurando pra gente ver, muitas vezes acaba sendo mais do mesmo. Parece, nossa, é a mesma loja, acabou de inaugurar, por conta dessa identidade que a gente... Mas a gente vê uma implementação de projeto que está na prateleira, né? Exato. O mercado acaba consumindo por falta de oportunidade, por falta de até ter acesso a uma no varejo, uma Total Varejo, uma Gera Arte e ele fala, poxa, eu gostei daquilo. Aí alguém, para poder atender aquela necessidade, ele vai lá, empacota aquilo e falou, então isso daqui porque eu quero resolver essa questão, né? Exato. E aí a identidade é algo que a gente traz muito dentro do nosso projeto, mas como você já viu. Bom, acho que se a gente puder fechar esse assunto, eu gostaria que vocês batessem uma bola aqui e falassem um pouco desses pontos, assim, ilustrar em poucos tópicos aqui o que o varejista tem que ter um olhar, qual oportunidade que ele está deixando passar e aonde ele pode buscar essas soluções. Eu acho que eu queria começar por um ponto que geralmente é menosprezado pelo varejista, que é a pesquisa. A pesquisa hoje, a gente tem algumas empresas, uma delas é a Rock Encantement, inclusive está expondo aqui na feira, que hoje ele consegue fazer uma pesquisa sem fazer nada, nenhuma pesquisa quantitativa, nem qualitativa, ele consegue fazer uma pesquisa de mercado, venda e compra, com um monte de sistema e combinação de compra, ele consegue definir perfis, tamanhos e até que tipo de setores podem ser explorados naquele varejo, que auxilia demais no desenho desse varejo. Então, o principal ponto é informação para o desenvolvimento de um projeto. Ele tem que vir pautado em cima de uma informação. Não é só da nossa cabeça. Às vezes, quando a gente não tem essa informação, a gente realmente vai fisicamente no espaço, entende, passeia, conversa, tenta absorver de uma coisa palpável, mesmo assim, tem valor
mas não seria o mais indicado, mas já é muito caminho andado para o desenvolvimento do projeto, dessa análise, que não deixa de ser uma pesquisa, mas que seria muito mais reforçada se a gente tivesse uma pesquisa em dados mesmo. Isso é importante, Gui. Essa leitura da marca é importante. Quando a gente faz essa leitura, às vezes a gente tem uma marca que ela não está conversando com aquilo que ela quer ser. Então, às vezes a gente sugere para essa marca passar por um rebranding, passar por uma nova configuração ali para ela vir mais atualizada. Ou, não mexe nisso, mas a sua loja vai vir com essa cara, com a cara dessa marca. Agora, você quer que ela venha com outra cara que você está enchendo, essa marca precisa ser feito um tratamento nela. Então, essa leitura da marca, essa leitura no espaço, no público-alvo que ela está inserido, né? Entender qual que é também o budget para desenvolvimento dessa loja. Não adianta a gente criar uma coisa absurda, ela não foi executável. Pensar se essa loja vai ser... Todos no processo tem que ser bem honesto com essa informação, né? Que é uma coisa que às vezes flutua. Às vezes flutua, e é um pouco intangível, porque tem a parte técnica do nosso trabalho, mas tem a parte intangível, que é uma parte artística disso daí que a gente está fazendo. Então, uma coisa é entender, essa loja vai ser a flagship, que a gente quer o máximo dela? Não, essa loja vai ser mais uma da rede que eu quero replicar ela. Essa loja vai ser uma franquia. Então, tudo isso a gente tem que ter esse tipo de informação para desenhar uma loja que ela seja replicável. O custo de manutenção dessa loja. Não adianta eu fazer uma coisa e, de repente, na hora que tiver que dar uma manutenção, eu não consigo acessar os equipamentos por conta de uma comunicação visual que travou tudo isso. Então, são vários aspectos que influenciam nisso, até o tipo de, se ela vai ter um atendimento assistido, se vai ser um autoatendimento, se vai ser um híbrido, se ela tem estacionamento ou não tem, qual o tamanho do terreno, se é uma reforma ou não. Tem muitos pontos que influenciam no desenho desse varejo. Mas nenhum deles sobrepõe a marca. Nenhum deles pode sobrepor a marca. Muito importante. Gente, foi muito bom. Especial estar com vocês aqui. Acho que terão novas oportunidades e ficaram várias lições aqui para serem aplicadas, refletidas e testadas, e também buscar na Total Varejo. Opa, conta com a gente, hein? Essa bagagem, né? Porque eu acho que isso aqui é só um resuminho do que pode ser trabalhado, das mudanças que podem ser feitas. Então, buscar parceiros que resolvam e entendam esse problema é muito legal. Essa maturidade que eu vi aqui de vocês pro negócio foi muito além até da visão que eu tinha do... Ô, Gui, que isso, ainda tem um grande parceiro como a Gera Arte ali, e permite que a gente faça grandes projetos, viu? A gente que é feliz de ter você em nossas vidas. Maravilha. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado, Gui. Que agradece.